Nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esta manhã, pelo privilégio que temos de abrir as Escrituras e encontrá-las traduzidas na nossa língua materna. Privilégio que temos de nos reunir com portas abertas, de poder com toda a liberdade adorar o Teu nome. Nós pedimos neste momento, quando temos diante de nós a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento a fim de compreendermos as Escrituras. Entendemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso rogamos a Tua ajuda neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o texto aqui no capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, ele começa narrando uma conversa do profeta com Deus. Sabe aquelas conversas sinceras que às vezes nós temos em oração ao Senhor? Aquelas conversas em que abrimos o coração e apresentamos a Deus as nossas dúvidas, apresentamos a Deus até mesmo os nossos questionamentos. Era exatamente esse tipo de conversa que Abacuque estava tendo com Deus aqui no capítulo 1 do seu livro. O versículo 2, ele começa com uma pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Em seguida vem uma outra pergunta: ou gritarei a ti violência e não salvarás? O que nós percebemos na leitura de todo o texto é que Abacuque estava enfrentando dias desafiadores, dias de crise. E diante da crise, diante da dificuldade, Abacuque apresenta a sua oração a Deus, rogando por livramento, por salvação. O texto vai nos apresentar algumas características do cenário em que Abacuque estava inserido. Mas a sensação que o profeta tinha era de que ele não estava sendo ouvido por Deus. Você já passou por uma situação difícil, pela qual você ora e você pede a Deus livramento, e a sensação que você tem é que Deus não está te ouvindo? Nós temos dificuldade muitas vezes, né? Quando passamos por um momento de crise e pedimos a Deus livramento, e tudo que conseguimos enxergar é um aparente silêncio de Deus, nós temos a interpretação, nós interpretamos que Deus está indiferente à nossa situação. Mas a verdade é que Deus está sempre agindo, e nós vamos ver isso muito bem no texto. Eu gostaria de destacar aqui a palavra violência. Essa palavra vai se repetir no versículo seguinte, e essa era uma das características dos tempos de Abacuque. Ele vivia dias desafiadores, dias de crise, dias marcados pela violência. No versículo 3, por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Novamente a palavra violência. Abacuque olhava ao redor e o que ele via era um cenário de violência, no qual a violência se multiplicava diante dos seus olhos. O texto fala também de uma outra característica: iniquidade. Abacuque estava lidando com a iniquidade, com a manifestação da iniquidade na sua sociedade, e por isso a sua oração a Deus, e por isso o seu pedido de livramento. No versículo 4, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Abacuque estava vivendo dias de injustiça. A justiça, ela não se manifestava porque a lei era frouxa. A lei, ela não era aplicada contra o ímpio. Versículo 4 ainda: o ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Além de uma justiça frouxa, além de uma justiça que favorecia o ímpio, o texto nos diz que o ímpio, ele prevalecia contra o justo. Injustiça era também uma das marcas, uma das características dos dias de Abacuque. E por isso ele se apresenta diante do Senhor, rogando por livramento, pedindo a Deus que aquele cenário fosse transformado. E no versículo 5, queridos irmãos, Deus fala com Abacuque.
Deus é um Deus generoso, é um Deus gracioso, é um Deus que atende aquele que clama a Ele com sinceridade. E no versículo 5, Deus fala com Abacuque, dizendo: Abacuque, levante os olhos. Tire os olhos do seu contexto imediato. Levante os olhos, contemple as nações, veja aquilo que eu estou fazendo, vede entre as nações e olhai. E ao olhar você vai se maravilhar, e ao olhar você vai se admirar, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque, eu estou em ação no mundo. Eu continuo assentado no trono, eu continuo reinando, eu continuo tendo o controle de todas as coisas nas minhas mãos. E por mais que você não veja isso ao seu redor, levante os olhos, contemple as nações e você verá. Queridos irmãos, eu sei que nós vivemos também dias de crise, dias desafiadores na nossa sociedade, no nosso país, no nosso mundo. No entanto, há um Deus que continua reinando, que continua realizando a sua obra entre as nações. Quando nós ligamos o noticiário, tudo que nós conseguimos contemplar e observar é aquilo que homens perversos têm praticado. Eu quero convidar você nessa manhã a levantar os seus olhos e a observar aquilo que Deus está fazendo, a olhar muito além do que o noticiário é capaz de reportar e observar aquilo que Deus é capaz de fazer. Deus não disse a Abacuque: eu farei, eu responderei a sua oração e farei uma grande obra entre as nações. Mas ele disse: eu já estou fazendo. Você é que precisa contemplar aquilo que eu tenho feito entre as nações. Queridos irmãos, nos últimos 30 anos, mais muçulmanos vieram a Cristo do que nos 1300 anos anteriores. Deus está fazendo uma grande obra nos nossos dias, trazendo a fé. Muçulmanos nos contextos mais fechados, nos lugares mais desafiadores, nos cenários mais improváveis, Deus está trazendo a fé. Muçulmanos. Desde que eu cheguei ao Brasil, a pergunta que eu tenho ouvido com mais frequência nos últimos 2 meses é: Jairo, e o Estado Islâmico? De que forma o Estado Islâmico tem influenciado a obra missionária e o trabalho de vocês lá no Quênia, nosso último país de ministério? E eu tenho respondido, irmãos, dizendo que o Estado Islâmico tem contribuído para o avanço da obra missionária. O Estado Islâmico tem contribuído para o avanço da obra missionária de pelo menos 2 formas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, o Estado Islâmico se estabeleceu ali na região da Síria e do Iraque, e até o estabelecimento do que eles chamam de califado na Síria e no Iraque. O Iraque e a Síria abrigavam povos não alcançados, muitos deles que não tinham qualquer acesso ao Evangelho. Como povos não alcançados, eles não tinham entre eles uma igreja, eles não tinham entre eles missionários, eles não tinham, em alguns casos até mesmo, a tradução da Bíblia na sua língua materna. E a partir das atrocidades praticadas pelo Estado Islâmico, muitos desses povos estão sendo espalhados pelo mundo. E ao serem espalhados, eles estão entrando em contato com a fé cristã. Aqueles que até poucos anos atrás não tinham acesso ao Evangelho, hoje estão tendo acesso ao Evangelho em diversos lugares. Na vinda ao Brasil, nós tivemos a oportunidade, a alegria de passar por Amsterdã, na Holanda, e de visitar uma comunidade cristã de imigrantes ali em Amsterdã. Me parece que os irmãos conhecem o trabalho que tem sido desenvolvido lá pela missionária Patrícia. Nós pregamos na igreja no domingo e no sábado seguinte eles estavam organizando um bazar a fim de pregar o evangelho para sírios e iraquianos. Vejam só, uma comunidade de imigrantes brasileiros na Holanda pregando o evangelho para sírios e iraquianos. Isso tem acontecido na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e eu tenho notícias de que até mesmo aqui no Brasil eles já chegaram. E em várias cidades do Brasil, igrejas estão tendo a oportunidade de compartilhar, de ter acesso a esses sírios e iraquianos. De forma que, se você não quer ir à Síria ou ao Iraque, você pode pregar o evangelho para sírios e iraquianos aqui mesmo no Brasil.
Você não precisa mais aprender uma outra língua, mudar para um outro país, porque eles estão batendo a porta. Deus está nos dando uma grande oportunidade de levar o evangelho a esses refugiados, em diversos lugares do mundo. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada missionária, eu comecei na vida missionária muito cedo, aos 17 anos, quando eu fui pela primeira vez para o continente africano, trabalhar com refugiados da guerra de Angola. Era a década de 90. Eu me lembro que uma coisa que me impressionou naqueles dias, irmãos, é que o sonho dos refugiados angolanos era de voltar para casa. Os irmãos devem lembrar do noticiário das minas explosivas plantadas no solo angolano e dos inúmeros mutilados, pessoas que ao caminhar pelas ruas, pelo interior do país, pisavam numa mina e se tornavam mutilados. Mas trabalhando com eles na África do Sul, o sonho deles era voltar para casa e eu não conseguia entender, porque a visão que eu tinha de Angola era de um país em guerra. E a verdade é que o sonho de todo refugiado é voltar para casa. Imaginem vocês se esses sírios e iraquianos que estão vindo para o Brasil forem alcançados com o evangelho aqui, um dia eles voltarão para casa. E eles voltarão levando com eles o evangelho. E eles serão os missionários nacionais, os missionários locais, aqueles que comunicarão o evangelho ao seu próprio povo. Uma segunda forma que o Estado Islâmico tem contribuído para o avanço da obra missionária é desencorajando o coração de muitos muçulmanos. Muitos muçulmanos que achavam que o islamismo era uma religião de paz, apesar de alguns versículos no Alcorão que sustentam a guerra santa, a jihad, como a Sura 9, versículos 29 e 30, onde nós encontramos instruções para se atacar cristãos e judeus. O versículo 30 é concluído dizendo que Alá os amaldiçoe. Muitos muçulmanos pacíficos hoje ligam a televisão, assistem às atrocidades praticadas pelo Estado Islâmico e observam, porque o Estado Islâmico faz questão de colocar os versículos do Alcorão, a base teológica para o desenvolvimento das suas práticas. E eles ficam desencorajados a partir da seguinte pergunta: será que essa é a verdadeira face do Islã? Acredita-se que 10 milhões de iraquianos já abandonaram o Islã. Acredita-se, eu li numa reportagem do jornal Folha de São Paulo, após a minha chegada ao Brasil, que 10% da população do Egito já aderiu ao ateísmo. Porque muitos deles conhecem o Islã, não conhecem uma outra fé, abandonam o Islã a partir da decepção por causa do terrorismo e acabam ficando ali no ateísmo. Um grande desafio para nós como igreja do Senhor. Eu percebo que no passado, ao evangelizar muçulmanos, primeiro eles encontravam a Cristo, depois eles abandonavam o Islã, era um processo. Mas o que está acontecendo no mundo hoje, irmãos, é que primeiro eles estão abandonando o Islã e então precisam ser alcançados com o evangelho de Cristo para que suas vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Eu não conheço um remédio melhor para um terrorista do que o evangelho. Esses 10 que foram presos aí inicialmente pela Polícia Federal, que estão num presídio federal, não pensem que depois de 3 meses ou 3 anos na cadeia, eles vão mudar de ideia, né, e voltar ao convívio da sociedade, convertidos da sua ideia terrorista ou dos seus intentos terroristas. Só existe uma esperança para essas pessoas, que é o evangelho. Eles têm uma ideologia terrorista que precisa ser vencida pela ideologia do evangelho. E cada terrorista que se converte é menos um para espalhar o terror. Portanto, devemos levar o evangelho aos terroristas, aos muçulmanos de uma forma geral, a todos, porque o Senhor Jesus deseja ser glorificado entre todos os povos. Essas informações, elas ilustram um pouco do trabalho que tem sido desenvolvido ali no Quênia, ao longo dos últimos 2 anos, no ministério que nós temos desenvolvido ali, porque embora estejamos no Quênia, o nosso trabalho é com sudaneses refugiados, sudaneses que deixam o Sudão por causa da guerra, por causa da perseguição religiosa, e acabam mudando para o Quênia.
Vou pedir ajuda para passar os slides. Não estou conseguindo aqui. Joia, acho que agora vai. Joia. Se ligar ajuda, né, irmãos? Funciona se ligar. Bem, aí está o mapa do continente africano. Nós, nos últimos 2 anos, temos trabalhado nessa região aí. Inicialmente, nosso trabalho era no Sudão. Sudão é um país fechado, nós estávamos no norte, em Khartoum, e por questões de segurança nós tivemos que, por questões de saúde do nosso filho, do Mateus, nós tivemos que ser realocados. Nos últimos 2 anos, então, trabalhando com os refugiados sudaneses ali no Quênia. O Quênia está numa região muito estratégica, conhecida como Chifre da África. Nós fazemos fronteira ali com esses países, a Somália, a Etiópia, Sudão do Sul, Uganda e Tanzânia. Mas na região há outros 2 países muito interessantes para nós, que é a Eritreia e o Djibouti. A Eritreia está na lista dos 5 países mais difíceis para um cristão viver no mundo em termos de perseguição, lista da missão Portas Abertas. O Djibouti é um país fechado, um país muçulmano. Então, o Quênia é um país livre, que está numa localização extremamente estratégica, porque ele acaba servindo como uma porta de acesso para todos esses países aí da região que são carentes, necessitados do Evangelho. O Quênia, por ser um país livre, acaba atraindo a si refugiados. Nós temos no norte do país 2 campos de refugiados. A foto que está à sua esquerda é de Kakuma, é o campo de refugiados que recebe os sudaneses, e à sua direita é o campo de refugiados de Dadaab. É o maior campo de refugiados do mundo. Então, ali no Quênia, ao receber esses refugiados, a gente tem mais liberdade para pregar o Evangelho do que nos seus países de origem. O Quênia tem sofrido bastante com o terrorismo. Esse é um grande desafio para o país. Ore pelo Quênia. Depois da Nigéria, o Quênia é o país que tem mais sofrido com atentados terroristas na África. O grupo que atua lá é um grupo da Somália, que representa a Al-Qaeda na região leste da África. Eles cometeram um ataque que os irmãos devem ter ouvido falar há mais ou menos 1 ano atrás. O Al-Shabaab, que é o grupo em ação, invadiu uma universidade na cidade de Garissa, e eles metralharam mais de 140 estudantes. Mais de 140 estudantes morreram naquele dia num atentado. Essa foto aqui à sua esquerda é do Mateus, meu filho. Nós estamos aí na entrada de uma igreja, no portão de entrada para uma igreja. Ele está sendo revistado, o segurança tem nas mãos um detector de metal, porque qualquer lugar de ajuntamento no Quênia, para você ter acesso, você precisa ser escaneado, mesmo as igrejas, em função do problema do terrorismo. Um outro desafio é a pobreza. 2/3 da população de Nairobi, a cidade que nós moramos ao longo dos últimos 2 anos, vive em favelas. Essa é a maior favela da África, Kibera, bem próxima à nossa casa. E um desafio para a população de uma forma geral, principalmente para os refugiados, é a questão da pobreza. Eu tenho falado em algumas igrejas, né, os irmãos falam, mas aqui a gente também tem favelas. É verdade, né? Mas você visita algumas favelas no Rio de Janeiro e o pessoal tem micro-ondas, né? TV a cabo, ar-condicionado, né? Para os irmãos terem uma ideia, lá eles não têm banheiro. Então, muitos barracos ali não têm banheiro. Quando eles precisam fazer as suas necessidades, eles fazem numa sacola plástica de mercado, dão um nó e eles chamam de banheiro voador. Então, eles rodam e lançam sobre os telhados dos outros barracos, né? Então, para os irmãos terem uma ideia da situação de pobreza, em especial, interceda pela vida dos refugiados que vivem ali no Quênia. Eu gostaria de contar a história de 3 mulheres. Eu vou trocar o nome delas por uma questão de segurança. Mas a primeira mulher que eu gostaria que você orasse é a Maria. A Maria, ela não pode mostrar o rosto. Ela foi alcançada com o Evangelho no Sudão. Ela, quando encontrou a fé cristã e a sua família teve conhecimento, o pai a ameaçou de morte. Então ela teve que fugir do Sudão para o Quênia como refugiada. E ali a gente teve a alegria de poder dar assistência a Maria. A Maria, ela muda de casa, de cidade, de tempo em tempo, em média a cada 6 meses, porque o seu pai é extremamente influente. Ele é o 3º na hierarquia militar do Sudão. E mesmo no Quênia ele exerce influência, e ela então tem medo de ser morta. Ela teve que fugir do país e vive no Quênia hoje com os 2 filhos, mas é uma mulher de Deus.
uma mulher animada, empolgada com a sua fé, que dá testemunho do Evangelho, uma pessoa com quem, ao conversar, você é edificado. Então, louvado seja Deus pela vida da Maria. Peço aos irmãos que orem, que intercedam pela vida dela, até mesmo para que Deus continue usando a vida dela. Uma coisa muito interessante, irmãos, ao trabalhar com irmãos perseguidos, é que com frequência eles nos pedem: não ore pelo fim da perseguição, mas ore para que em meio à perseguição a nossa fé seja fortalecida e haja avanço do Evangelho. Então oremos pela vida da Maria. A segunda mulher que eu gostaria de pedir oração, a Vânia, minha esposa, ela está aí à sua extrema esquerda, né? Talvez eu vou pedir para ela ficar de pé ao final, mas à sua extrema direita está a Márcia. A Márcia nasceu numa família muçulmana, toda a sua família muçulmana, mas um dia ela encontrou a Cristo, ela teve uma experiência de conversão. Hoje ela tem dois desejos: ela quer crescer na fé, ela quer conhecer melhor o Senhor Jesus, conhecer melhor a palavra de Deus, mas também ela quer alcançar a sua família com o Evangelho. Ela quer que toda a sua família seja transformada e experimente a mesma transformação que ela um dia experimentou. Ore por ela. Nós tivemos a alegria de caminhar com essa família, de evangelizar, de visitar essa família. Na última visita eu levei a Bíblia num telefone celular. Então, um telefone celular com o texto da Bíblia, que para você ter acesso tem uma senha. E eu me lembro que a avó dela, essa que está do lado da minha esposa, de verde e preto, ela disse: mas eu não posso receber a Bíblia, esse não é o meu livro, eu sou uma muçulmana. Eu disse: mas a senhora não sabe que antes do Alcorão Deus revelou alguns livros sagrados? Se a senhora não conhece, a senhora precisa conhecer. Inclusive o Alcorão faz referência a eles, o chamando de lei, salmos e evangelho. A senhora precisa conhecer. E mais, na Sura 10, versículo 94, numa suposta conversa de Maomé com Deus, Deus diz a ele: se você tem dúvidas, pergunte ao povo que veio antes de você, pergunte ao povo do livro. Então eu disse a ela: se a senhora tiver dúvidas ao ler a Bíblia, os livros sagrados, pode me procurar que eu vou ter toda a alegria de explicar para a senhora. Ela disse: então, se é assim, eu quero a palavra de Deus, eu quero a Bíblia. Aí eu peguei o telefone celular com a Bíblia, passei para a irmã da Márcia, e a irmã da Márcia então iria passar para ela. Ela disse não, ela se levantou e disse: esse é um presente precioso demais, eu quero recebê-lo diretamente das suas mãos. Então eu fui até ela, entreguei o telefone celular com o texto da Bíblia e recebi um abraço gostoso. Ore por essa família, ore pela vida da Márcia, para que ela seja um testemunho vivo do Evangelho na sua própria família. A próxima imagem aí é da Rita. Na nossa última noite, a Rita veio em casa, nós tivemos a alegria de caminhar com ela ao longo dos últimos 2 anos, de trabalhar com ela no discipulado, de caminhar juntos. E na nossa última noite, então, a Rita veio em casa e ela disse: vocês estão voltando, viajando para o Brasil, e eu estou viajando para o Sudão. Eu estou voltando para o Sudão porque eu quero levar o Evangelho para o meu próprio povo. Eu dei glórias a Deus e eu disse: eu posso te fazer uma pergunta? Eu quero te fazer uma pergunta que muita gente me faz lá no Brasil quando eu estou me preparando para vir para o continente africano. E a pergunta, eu tenho as minhas respostas, mas eu quero ouvir a sua. Você não tem medo de voltar para um país em guerra, para um país fechado, para um país que persegue os cristãos? Você não tem medo? Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela disse: o Deus que é comigo aqui no Quênia será comigo lá no Sudão. Deus está aqui, Deus está lá, Ele será comigo e eu vou voltar para levar o Evangelho para o meu próprio povo. Então, isso é o que Deus tem feito. Peço oração aos irmãos para que Deus continue agindo na vida desses irmãos, dessas pessoas, e continue sendo ali glorificado. Aqui uma foto da igreja. Nós tivemos a alegria de reunir, um grupo de irmãos lá. Esse é o Butros, ele é o líder do grupo. Ele está aí tocando a sua guitarra. Ele mesmo que fez essa guitarra. Os irmãos vão perceber, tem um videozinho que eu vou mostrar mais adiante, mas a caixa acústica ali é uma tampa de panela
que ele adaptou com um metal do outro lado, cortou alguns galhos de árvore, colocou alguns arames, e é com essa guitarra que ele louva, que ele adora ao Senhor. Quando nós chegamos ali, os irmãos se reuniam, mas eles não tinham cadeira, né, para sentar no culto. Então eles levavam todo domingo que eles se reuniam, eles levavam a cadeira de casa. E aí eu pensei, bem, uma coisa é levar a Bíblia para o culto, né? A outra coisa é levar a cadeira. Então, parte das ofertas que nós recebemos dos nossos mantenedores, das igrejas, dos irmãos que enviam, nós repartimos com eles, e agora eles já têm cadeiras ali, eles podem sentar, não é, e adorar a Deus com mais tranquilidade. Então aí está o Butros. Dá mais um toquezinho, eu acho que vai, joia. Possível que apareça aí o Butros tocando a sua guitarra, um som extraordinário. Todos os instrumentos ali utilizados no culto são instrumentos manuais que os irmãos mesmos confeccionaram, e é uma grande alegria poder adorar a Deus com esses irmãos. Se não for possível, não tem problema, eu teria mais um slide aí adiante, mostrando um pouco do treinamento que a gente tem desenvolvido, além de evangelizar os muçulmanos no Quênia. Nós desenvolvemos um projeto que é de capacitar, de treinar a igreja africana para a evangelização dos muçulmanos. A gente entende que se o missionário for e fizer o trabalho sozinho, né, se ele não fizer uma parceria com a igreja nacional, o dia que ele voltar, o trabalho então se encerrará. E esse não é o nosso desejo é que haja uma continuidade. Então, uma vez por ano, eu vou a algum outro país africano para desenvolver um trabalho de treinamento. Nós levamos todo o material já na língua do povo, o material traduzido, e treinamos em algumas cidades no país. O último treinamento que nós realizamos foi em Madagascar, e passei 20 dias ali em 2 cidades treinando pastores e líderes para eles evangelizarem os muçulmanos. Mas também nós traduzimos o material e deixamos com eles, porque o desejo é que eles treinem outros, né, numa multiplicação de esforços. E um dos pastores que eu tive a alegria de treinar lá em Madagascar, o pastor François, ele me mandou um relatório, o último relatório dele, dizendo que ele sozinho já treinou, num único treinamento, ele treinou 55 pastores e líderes, né? Então, eu, em 2 semanas no país, treinei 50. Ele, em apenas um treinamento, já treinou 55. E louvado seja Deus por isso, porque o trabalho está indo adiante. A ideia é que essa visão, esse esforço se multiplique para a glória do Cordeiro. Por último, irmãos, uma foto da família. Vânia, pode ficar de pé? Está ali no centro. Minha esposa, não sei se o Mateus está por perto, acho que não, mas aí está a foto do Mateus. Nós trouxemos um imã de geladeira com a nossa foto, trouxemos também alguns livros de missões que estão expostos aí numa mesinha, acho que é ao fundo. Então, ao final, os irmãos que desejarem orar por nós, podem pegar esse imã de geladeira com a nossa foto, levar para casa, né, põe lá na geladeira, e os irmãos então vão lembrar sempre de orar pela nossa família, de interceder pelo desenvolvimento do nosso ministério. Aqui os nossos contatos, no imã de geladeira vai ter também os nossos contatos para os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta, se corresponder, receber as nossas cartas de oração. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos aqui ao texto de Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Deus está fazendo uma grande obra entre as nações. E com base nesse versículo, eu posso dizer, irmãos, que Ele deseja continuar fazendo essa grande obra. Ele deseja continuar salvando, transformando, libertando para a glória do seu nome. Mas sabe quem são os agentes de Deus? Os agentes que Deus deseja utilizar para continuar transformando o mundo, para continuar salvando vidas? Sou eu e é você. Nós somos os agentes de transformação que Deus deseja utilizar neste tempo
para a transformação da nossa sociedade e do mundo em que nós vivemos. Então, em vez de nós ficarmos desencorajados com o noticiário, eu conheço pessoas que já não assinam mais o jornal, pessoas que já não assistem mais o noticiário, porque já estavam no quadro de depressão ao acompanhar as notícias. Então, em vez de nós nos deprimirmos, Deus nos convida a nos levantarmos e a sermos agentes de transformação neste mundo, no mundo em que nós vivemos. Você deseja ser um agente de transformação? Você deseja ser um cooperador de Deus, né? De trabalhar em parceria, de ser um embaixador do Evangelho na cidade do Rio de Janeiro, em outras cidades brasileiras, quem sabe, ou até mesmo em outros países? Deus deseja usar a sua vida para isso. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé neste momento, e eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de interceder pelo mundo muçulmano, e eu gostaria também de interceder pela sua vida, por essa igreja. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio que temos de ter comunhão uns com os outros, privilégio que temos de poder adorar o teu nome, de poder refletir na tua palavra. Pai, nós queremos interceder por países como a Síria, como o Iraque, como o Afeganistão, como a Nigéria, como a Turquia, países que estão em ebulição, enfrentando desafios imensos. Nós queremos submeter essas sociedades ao Senhor e rogar para que o Senhor atenda à necessidade, ao clamor desses povos. Ó Deus, povos que abrigam, ou países que abrigam povos ainda não alcançados com o Evangelho. Gente que, por mais que queira ter acesso ao Evangelho, o Evangelho para muitos deles não está disponível. Nós nos compadecemos dessas nações. Nós rogamos que o Senhor da seara, levante e envie mais trabalhadores para a sua seara. Pai, nós intercedemos também pelo Brasil. O nosso país vive dias tão difíceis, tão desafiadores, quanta violência, quanta iniquidade, quanta injustiça assola o nosso povo. Ó Deus, livra-nos, socorre-nos, ó Deus, sara a nossa terra. Nós intercedemos nesta manhã pelas nossas autoridades, pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, pelo governador da cidade do estado do Rio de Janeiro, pelo presidente da nação. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida desses homens nas tuas mãos e pedimos que o Senhor mesmo esteja tratando com cada um deles, que o Senhor esteja transformando o coração deles, que o Senhor esteja conduzindo a vida deles em justiça, em integridade, em fidelidade, em temor ao Senhor. E Pai, nós oramos agora pelas nossas próprias vidas. Como igreja do Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Nós podemos ser agentes de transformação da nossa sociedade. Nós podemos ser homens e mulheres que influenciam outras vidas com o Teu Evangelho e com os valores do Evangelho impressos no nosso caráter. Por isso, Pai, não permita que sejamos apenas espectadores. Não permita, ó Deus, que nós apenas venhamos contemplar aquilo que acontece ao nosso redor, mas que nós sejamos homens e mulheres que fazem parte da transformação que o Senhor tem realizado e que o Senhor deseja realizar na nossa sociedade. Nós queremos orar nesta manhã como o profeta Isaías e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.